Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gustavo e eu pretendo apresentar a vocês uma série de vídeos que eu vou chamar de Projeto Análises Clínicas. Antes que eu me esqueça, se inscrevam no canal, deem um like, apertem o sininho para mais notificações e, como muitos outros dizem, bora pro vídeo! Dando continuidade ao projeto Análises Clínicas, nós vamos falar agora, ainda dentro da área de infectologia clínica, sobre a hepatite D. Bom, galera, as três principais formas de hepatite, a A, a B, a C, que são as mais solicitadas no laboratório de análises clínicas, já foram conversadas em vídeos anteriores. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre a hepatite D e vamos ver algumas características importantes sobre essa patologia. Para variar, nós vamos iniciar com a parte histórica. Então, numa descrição cronológica da hepatite D, a gente tem que em 1977 foi que Mário Risetto, um virologista italiano, relatou pela primeira vez um antígeno delta, que mais tarde, cerca de 1983, foi chamado de HDV ou vírus da hepatite D. Na região amazônica ocidental brasileira, foi observada uma forma de hepatite fulminante que era mais intensa em pessoas com mais de 60 anos. E tal patologia dizimava basicamente famílias inteiras, povoados, principalmente no período que foi chamado o boom da borracha, no final do século XIX e início do século XX. A doença iniciava de forma abrupta, o indivíduo ficava apático e em 24 horas o quadro mudava por uma agitação intensa com atividades violentas. E logo após o paciente entrava em coma profundo e geralmente 72 horas após o início da doença ocorria o óbito. E o relato continuava assim: o morto continuava quente por mais de 6 horas e sangrando pelo nariz. Em decorrência disso, surgiram vários nomes, como febre da Amazônia, febre negra, febre do Rio Purus, hepatite fulminante de Lábrias, hepatite negra de Lábrias. Em 1983, foi sugerida a participação do HBV nesses casos, por dois fatos importantes: a epidemiologia e os aspectos evolutivos. Após 1983, estudos epidemiológicos com relação à infecção pelo HBV e HDV na Amazônia Ocidental revelaram dados preocupantes, que seria da nossa região ter uma das maiores prevalências de infecção pelo HBV e HDV no mundo. Em 1985, um estudo sobre a etiopatogenia revelou pela primeira vez a presença simultânea do HBsG e do HDAG no tecido hepático de pacientes com hepatite fulminante. Isso se encontra na revista do Instituto Médico Tropical de São Paulo, volume 27, páginas 224 a 227. A partícula viral. Bem, o HDV é o único membro da família Deltaviridae do gênero Deltavírus e é composto por uma partícula esférica com cerca de 36 nanômetros de diâmetro, que apresenta em sua porção mais externa um envelope bilipídico contendo as três formas do HBV, ou seja, o HBsG, o HBeAg e o HBcAg, do qual o HDV depende para conseguir infectar novas células. O núcleo capsídeo é composto por um RNA circular de fita simples em formato de bastonete. Até o momento, já foram observados 8 genótipos, denominados pelos números arábicos de 1 a 8, e o genótipo 1 é o mais prevalente no mundo. Suspeita-se
haver subtipos identificados dentro desse genótipo. Quando a gente fala da história natural da doença, a infecção pelo HDV é sabidamente dependente de uma infecção pelo HBV. Caso a infecção pelo HBV e pelo HDV sejam simultâneas, chamamos de co-infecção. Porém, em indivíduos portadores crônicos do HBV que se infectaram com HDV, chamamos de superinfecção. A co-infecção é, portanto, um estado agudo das hepatites B e D, com o tempo de incubação dependente do inóculo inicial. Cerca de menos de 5% dos pacientes co-infectados desenvolvem a forma crônica da doença e os sinais e sintomas surgem entre 3 a 7 dias após a infecção, e são basicamente os mesmos da hepatite B. Daí, pequenos gafanhotos, se vocês quiserem saber quais são esses sinais e sintomas, deem uma olhada na aula sobre hepatite B do canal. O período de resolução da doença é semelhante à resolução da hepatite B. A superinfecção é bem associada a um mau prognóstico, com casos de hepatite B fulminante ou hepatite crônica severa com evolução para cirrose. Como o momento da infecção pelo HDV em um paciente crônico pelo HBV pode ser indefinido, quando ocorre, a hepatite D crônica inicia-se com um quadro semelhante à aguda, porém com a sintomatologia um pouco mais leve. A evolução para a cirrose costuma ocorrer em um período de 2 anos e a mortalidade costuma acontecer entre 2 a 20% dos pacientes, e é cerca de 10 vezes maior do que quando a hepatite B isolada. Bom, gente, vamos fazer um breve intervalo e nesse tempo eu desafio vocês a darem um like, inscreverem-se no canal e ativar o sininho para novas notificações e principalmente para me deixar um pouco mais feliz. Diagnóstico. Bom, podem ser tanto marcadores sorológicos para a detecção de anticorpos quanto para a pesquisa do genoma. Quando a gente investiga um paciente suspeito para hepatite D, basicamente todos os indivíduos que apresentarem ensaios reativos para o HBsAg em áreas endêmicas para o HDV devem ser pesquisados. Vamos falar alguma coisa sobre os significados dos marcadores sorológicos e teciduais. O HDAg. Ele é um marcador sorológico de infecção aguda, mas também ele pode estar na hepatite fulminante e na hepatite crônica. O anti-HDV IgM é um marcador de infecção aguda quando transitório e limitado, e na forma crônica ele é reativo por um longo tempo. Também é um marcador na resposta antiviral, ou seja, durante o tratamento. O anti-HDV IgG aparece tardiamente nas infecções agudas e títulos altos, normalmente superiores a 10 na 3, estão relacionados à cronicidade e replicação viral. O HDV-RNA, basicamente utilizado no controle do tratamento. A epidemiologia. Como eu já tenho dito em várias outras aulas, falar de dados epidemiológicos é fundamental para conhecer muitas patologias, principalmente as infecto-contagiosas. Porém, devemos sempre nos lembrar que são dados que estão em constante construção e movimento. Então, nesse primeiro gráfico, podemos ter uma noção da distribuição nas 5 regiões brasileiras de casos de hepatites virais entre 1999 e 2020. Nesse período, foram notificados, em relação à hepatite D, 4.150 casos. A maior ocorrência foi na região norte, com quase 75% dos casos, seguido da região sudeste, com um pouco mais de 10%, o sul e o nordeste com valores muito semelhantes, perto dos 6%,
e as menores ocorrências foram no Centro-Oeste, com um pouco mais de 3%. Como 3/4 das ocorrências são basicamente na região norte, então fica difícil aplicar a razão entre gêneros em ambiente nacional, assim como a distribuição etária, critérios de raça e cor e de óbito. Fatores de risco. Bom, pequenos gafanhotos, como o HDV tem transmissão parenteral e uma pequena possibilidade de transmissão sexual e vertical, os principais fatores de risco envolvem a troca de material sanguíneo ou descontinuidade de pele e mucosa. Entre eles, ser usuário de drogas injetáveis com compartilhamento ou não de material pérfuro cortante, ter portadores domiciliares com diagnóstico desconhecido para hepatite B, pacientes que estão em hemodiálise, indivíduos que fazem tatuagem ou aplicação de piercing, cirurgia em áreas endêmicas, profissionais da saúde, principalmente também em áreas endêmicas, o encarceramento e, o principal, residir nas áreas endêmicas. Tratamento da hepatite D. Então, esse tratamento tem como objetivo eliminar o vírus e interromper a replicação viral. Segundo José Carlos Ferraz da Fonseca, da Fundação de Medicina Tropical de Manaus, em seu artigo de revisão de 2002, na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, o interferon alfa é a única opção terapêutica ao tratamento das hepatites crônicas pelo HDV, já que a ribavirina e a lamivudina não apresentam resultados satisfatórios. Profilaxia. Uma vez que a hepatite D é dependente da presença do HBsAg, a vacina para hepatite B é a melhor forma profilática de evitar a hepatite D. Porém, para os casos crônicos e que podem não ser conhecidos pelos pacientes, a melhor profilaxia é evitar os fatores de risco. Bom, gente, agradeço muito pela atenção que vocês tiveram, chegando ao final desse vídeo. Novamente, inscrevam-se no canal, deixem os comentários, sejam eles bons ou não, lógico que prefiro os bons. Façam sugestões sobre assuntos que tiverem interesse, ativem o sininho para novas notificações e até um próximo vídeo e fiquem com Deus.